A sua conta de luz também está super cara, você também está com os cabelos arrepiados na hora de pagar a conta de luz, então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Seja bem-vindo a mais um Papo com Jane. Esse é aquele momento na quarta-feira para a gente tratar das dúvidas que vocês deixam lá no Insta. E se você ainda não nos segue lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo para você nos seguir por lá também, porque lá a gente tem conteúdo exclusivo, que não coloca aqui no YouTube, coloca só lá. Um assunto que tem sido muito comentado é a questão da alta da conta da energia elétrica. Ainda mais com essa crise energética que a gente está vivendo hoje, as contas só sobem e as pessoas ficam apavoradas. No período do verão, por exemplo, a gente precisa usar ventilador, ar-condicionado, então o consumo fica lá em cima e a gente tem que optar, né, ou por economizar e não ter tanto conforto, ou por realmente utilizar os equipamentos para aumentar o conforto da gente e depois se escabelar lá na hora de pagar a conta de luz. Então, pensando nisso, eu fiz um vídeo a respeito de energia fotovoltaica, que é uma energia que está chegando aí, uma energia solar, que está ficando muito ao alcance da mão da gente. Porque quando essas tecnologias chegam no mercado, elas chegam com um preço muito alto. Mas hoje existem vários planos aí, inclusive de financiamento. Eu estou até colocando na minha casa isso agora, através do financiamento bancário, que eu vou pagar a prestação, mais ou menos o valor que eu pago na minha conta de luz. E a minha conta de energia eu vou passar a pagar um valor de taxa mínima. Então eu vou conseguir tirar esse investimento ao longo do tempo. E isso depende muito de quanto tempo você vai demorar para tirar o investimento, depende muito do valor da sua conta e de várias outras coisas. Eu já coloquei um vídeo aí no canal sobre isso. Se você ainda não viu, vou deixar o card aí para você dar uma olhadinha nesse vídeo, que vale a pena. A gente está conversando ali com um técnico da Soprano e quero já aproveitar para deixar aqui claro que não é publicidade. Eu tenho uma parceria com a Soprano, tive uma parceria com a Soprano numa obra que a gente fez, mas esse vídeo aqui não é publi para eles, mas eu aproveito para falar aqui a respeito das placas fotovoltaicas que eles também trabalham e é uma empresa que eu conheço. Então, nesse vídeo o técnico está explicando tudo sobre isso. Acompanha lá que vale a pena. Naquele vídeo que eu gravei, vocês fizeram várias perguntas lá. Algumas delas bem técnicas que eu não sabia responder. Então eu reuni todas essas perguntas, mandei lá para o pessoal da Soprano e eles mandaram as respostas para a gente. E eu achei bacana fazer um vídeo sobre isso. A pergunta que mais fizeram foi quantas placas a gente precisa colocar em cima da casa da gente. E aí os especialistas lá em energia fotovoltaica me responderam o seguinte, que isso depende de vários fatores, como por exemplo o consumo mensal de energia do cliente. Tem pessoas que consomem mais energia, outras famílias que necessitam de menos consumo, então baseado nessa quantidade de consumo aí, que vai ser dimensionada a quantidade de placas que aquela família ou aquela casa precisa. A mesma coisa com relação à inclinação e incidência solar. Existem telhados que são, por exemplo, voltados já para o norte ou que há a possibilidade de colocar essas placas em cima de uma laje ou em cima de algum lugar que sejam voltadas para a orientação solar norte. E aí ela tem um melhor aproveitamento, um melhor desempenho dessas placas. Então é necessário que haja uma visita do técnico lá na casa ou no prédio, enfim, para ver a questão do consumo e a questão da orientação dessas placas, como é que podem ser colocadas essas placas para poder dimensionar o que é necessário para atender aquela residência. Mas em geral, uma média aí entre os projetos residenciais vai entre 6 e 15 módulos, por exemplo. Quando essas empresas fazem os orçamentos para a gente, elas levam em consideração o material, que são as placas e os equipamentos que são necessários, e a mão de obra também, porque é uma mão de obra super especializada que não tem tanta gente assim no mercado que trabalha com isso ainda. Então, a soma desses dois valores vai ser o orçamento que a gente tem e aí a gente vai ver, dividir pelo número de meses proporcionais ao valor da conta que a gente paga. E esse cálculo é feito mais ou menos assim, ó. Vamos supor que a energia, você pague a sua conta de energia R$300 por mês. E vamos supor que o orçamento ali das placas, da instalação da sua casa seja R$20 mil. Se você pagar R$300 por mês, você vai, em um ano, em 12 meses, você vai gastar R$3.600 de energia. Se você tem um orçamento de R$20 mil,
dividido por 3.600, em 5 anos e meio, você pagando a parcela mais ou menos do valor da sua conta de luz, em 5 anos e meio você pagou todo o seu investimento. Imagina que você vai pagar o mesmo valor da sua conta de luz durante 5 anos. E daqui a 5 anos a sua conta vai cair para a tarifa básica, mesmo que você use bastante ar-condicionado e continue com o seu consumo normal. Para mim faz todo sentido. Para mim é uma coisa assim que eu vou gastar a mesma coisa por 5 anos e daqui a pouco eu vou passar a gastar muito menos. Então por isso eu estou colocando na minha casa, porque fez todo sentido para mim. A segunda pergunta que mais fizeram é se precisa de algum espaço interno para acumular o equipamento ou se fica tudo lá em cima do telhado. E aí a gente mandou essa pergunta para eles também, me responderam o seguinte, que sim, precisa um espaço embaixo do telhado, num espaço coberto, vamos dizer assim, para colocar o equipamento, mas é um equipamento pequeno. Existe mais de uma tecnologia que está sendo utilizada hoje, mas a mais utilizada é dos inversores string. Nesse caso, a necessidade de instalação desse equipamento, o espaço, é em torno de 30 centímetros por 50 centímetros. Vou colocar aí na tela o tamanho mais ou menos que ocupa esse equipamento, mas é uma coisa bem pequena. Uma outra tecnologia também, mas menos utilizada, mas que também tem vantagens, é do microinversor. E a principal vantagem desse sistema é que ele não precisa de espaço interno, ele vai instalado junto com os módulos lá no telhado. Uma outra pergunta que me fizeram é que se a localização das placas interfere no aproveitamento aí da captação de energia do sol. E a resposta é sim, até já tinha comentado antes. A melhor orientação é a orientação norte geográfico que a gente chama, que é onde a gente tem a maior incidência de sol o dia todo. Nessa orientação, as placas vão ter muito melhor aproveitamento. Mas geralmente se utiliza a própria inclinação do telhado da residência. Então tem que avaliar lá, o técnico avalia para você. Mas a resposta é sim. A orientação solar é bem importante no desempenho dessas placas. E a última pergunta, e não menos importante, que me fizeram bastante também, é se precisa de alguma estrutura auxiliar para colocar essas placas no telhado. É importante que o técnico vá no local e eles, inclusive, não fecham assim, um orçamento sem ir no local para verificar, para avaliar esse telhado, para ver se ele suporta essas placas, mas em geral é bem simples de fazer essa instalação. Mas o técnico é que vai olhar lá no local o seu telhado e vai dizer se precisa reforço ou não. Então, obrigada por você ter me acompanhado até aqui. Se ainda ficou alguma dúvida, você deixa aí embaixo nos comentários que a gente vai respondendo por aqui. O que a gente não souber, a gente se informa e traz a informação para você. Uma ótima semana e até o nosso próximo vídeo. Tchau!